um homem com poucas habilidades sociais, conhece uma linda mulher que se apresenta a ele como o diabo e aceita vender sua alma em troca de 7 desejos. Portanto, hoje o diabo é que se dane. Elliot é um vendedor por telefone com poucas habilidades sociais que se esforça diariamente para agradar seus colegas de trabalho, mas todos parecem odiá-lo. Apesar disso, Elliot tenta iniciar conversas e ser convidado para jogar basquete com os outros, mas eles sempre fingem estar ocupados ou inventam desculpas para não convidá-lo. Ele vai a um bar à noite, mesmo sendo excluído pelos colegas. E embora no início todos tentem se esconder, Elliot o surpreende e se junta a eles, por mais desconfortável que seja. Logo aparece Allison, a garota mais bonita do escritório para Elliot. Quando os colegas percebem que ele gosta dela, desafiam-no a se aproximar. Ele concorda para que o deixem em paz. Ele a cumprimenta, mas ela não o reconhece, mesmo trabalhando juntos há 4 anos. E seus colegas, que viram toda a cena, começam a zombar dele, enquanto Elliot diz em voz baixa que daria qualquer coisa para ter aquela garota. Justo! Aí aparece uma bola de bilhar que rola até seus sapatos. E ao pegá-la, ele se depara com uma mulher sexy de vestido vermelho que pede para ele se aproximar dela e então diz que ouviu seu desejo. Então, a linda mulher o convida para um lugar mais confortável e do nada começa a beijá-lo apaixonadamente para depois oferecer-lhe: transforme sua vida com uma simples decisão. Elliot se assusta quando ela diz que ele não deve repetir seu nome e lhe entrega um cartão se apresentando como o diabo. Claro que ele imagina que tudo é uma piada ou que a mulher está bêbada e sai apressadamente, mas ao sair, ele se surpreende ao reencontrar a mulher, agora em cima de um carro e com outra roupa. Então, o diabo tenta convencer o homem, dizendo que pode guiá-lo à felicidade. E diz a ele que ouve seus pensamentos e que sabe sobre sua rotina diária, que sempre consiste em ficar sozinho em seu apartamento e chorar todas as noites até adormecer. Elliot continua desconfiado, então a mulher se oferece para realizar um desejo dele como prova. Então ele pede um hambúrguer com um refrigerante e ela dá um jeito de colocá-lo em um ônibus. Ao chegar ao restaurante, ela pede a comida, mas faz com que nosso protagonista pague a conta novamente. Elliot se irrita quando ela afirma que nada na vida é de graça. Ela o leva em seu carro esportivo luxuoso até sua boate luxuosa, onde todos o recebem com entusiasmo. Ao entrar, todas as mulheres o desejam, então ele vai ao escritório dela. Para terminar de convencê-lo, o diabo demonstra sua versão masculina, assustando-o, mas também o convencendo de que é realmente o diabo. Depois disso, Elliot tem muitas perguntas. Você pode me perguntar o que quiser, contanto que não me pergunte se Deus existe? E apesar disso, Elliot insiste em perguntar sobre Deus até que o diabo o interrompe, mostrando-lhe um longo e pesado contrato. Mas quando nosso protagonista começa a lê-lo, ela diz para não se preocupar, pois são apenas palavras simples. O acordo é o seguinte: ela concederá 7 desejos em troca de Elliot entregar sua alma, após ter cumprido cada um deles. Mas ele hesita em aceitar até que o diabo mostra um vídeo dele e eles são apaixonados e felizes. Então ele acaba assinando o contrato sem lê-lo. Depois, o diabo dá a ele um localizador de pessoas com a instrução de marcar o número 666. Caso algum de seus desejos dê errado e sem perder tempo, Elliot faz seu primeiro pedido. Neste caso, escolhe estar casado com Allison e ser muito rico e poderoso. Em segundos, ele acorda com uma nova aparência ao lado da mulher dos seus sonhos. Elliot se levanta e observa o lugar onde vive, que é uma mansão gigantesca, e celebra a vida que tem enquanto percebe que fala espanhol. Pouco depois, um empregado o leva ao estábulo onde descobre sua esposa excessivamente carinhosa com Raul, seu professor de inglês. Seus empregados dizem que eles estão tendo um caso há algum tempo e de raiva ele arranca o próprio bigode. Ele vai até eles e nota que em 6 meses Allison só aprendeu uma frase em inglês. Ele grita com ela e ela confessa odiá-lo e sentir nojo de estar com ele. Durante uma briga, um funcionário informa sobre um problema na fábrica. Elliot descobre que, graças ao seu desejo, ele é rico e poderoso. Mas será que ele realmente é um traficante de drogas colombiano? Nesse instante, alguns russos chegam e parece que seus homens de confiança o traíram. Agora eles apoiam Raul, que deseja se apossar de sua esposa e de todos os seus negócios. Elliot foge em um helicóptero após uma perseguição. No ar, ele tenta usar o localizador de pessoas. Dei a ele o diabo, mas por acidente ele cai e consegue marcar o número 666 a tempo. Exatamente. Lá o vemos aterrissar em um carro no centro. Ele reclama com o diabo por transformá-lo em traficante com uma esposa infiel. Mas ela diz que ele precisa ser mais específico, pois seu desejo foi atendido, já que nunca especificou que Allison deveria estar apaixonada. Ela também lhe diz que ele precisa descobrir mais sobre a garota e o leva até o quarto dela para descobrir o tipo de homem que ela quer. Ao lerem o diário da garota, Allison sai repentinamente do banheiro. Mas percebemos que, devido à magia do diabo, ela não consegue vê-lo, então eles seguem como se nada tivesse ocorrido.
Descobrimos que Allison tem muitos pretendentes, mas ela deseja um parceiro sensível e emocional que possa se apaixonar por ela. Então Elliot deseja ser o homem emocionalmente mais sensível do mundo e que Allison o ame. Pouco depois, vemos o casalzinho em uma praia romântica, onde Elliot chora de felicidade por estar lá, pelo pôr do sol e por lembrar dos golfinhos. Mesmo namorando Allison por apenas 3 semanas, ele diz que a ama. Durante o encontro, ela tenta falar algo, mas Elliot, ainda chorando, aproveita para dedicar a ela uma música que compôs. Então, um grupo de valentões começa a incomodá-los, jogando areia neles, e embora Elliot seja muito sensível, ele tenta se defender. Porém, os garotos não o levam a sério e convidam Allison para beber cerveja na casa de um deles. A garota aceita e diz ao protagonista que está cansada dele ser tão emocional, e que ela quer um homem forte que a ignore e que finja se importar com ela só para levá-la para a cama. Elliot deixa-o chorando novamente enquanto marca o número 666 no localizador. Ao reencontrar o diabo, ele reclama novamente por frustrar seus desejos. Mas ela consegue convencê-lo de que seu esforço não é valorizado, e Elliot acaba consolando-a. Depois faz as pazes e no próximo desejo o transforma em Michael Jordan ou algo assim. Vamos a um jogo de basquete e vemos Elliot sendo forte e atlético. Agora ele tem mais de 2 metros e é um jogador estrela. Mas no meio de uma entrevista percebemos que ele não é nada inteligente. Mais tarde, Allison visita ele no vestiário para pedir uma entrevista. Ela flerta com ele, elogiando o tamanho de seu corpo. Eles vão para a casa de Elliot, onde ele decide se trocar na frente dela. Ao verem uma parte específica do corpo dele, ambos ficam decepcionados. Allison inventa uma desculpa para cancelar o encontro, deixando Elliot aos prantos. Sozinho, ele 666 para retornar com o diabo. Ele então vai a um hospital e, após reclamar de seu pequeno problema, faz um novo desejo: falar de forma refinada, ser inteligente, charmoso e popular. Segundos depois, vemos Elliot, atraente, em um jantar luxuoso onde todos o admiram pelos livros que escreveu. E no meio do evento ele não para de surpreender os convidados. Allison se aproxima dele para cumprimentá-lo, e passam um tempo flertando, com uma atração cada vez mais evidente entre eles. Então ele a convida para sua casa. Ao chegarem, tudo parece perfeito, mas ao entrarem no quarto se deparam com uma surpresa. O que está acontecendo, Mary? O homem, que é marido dela, reclama por ela ter passado a noite fora. Mas Elliot não consegue aceitar que é gay e decide beijá-la para provar a ela e a si mesmo que tudo é uma mentira. E depois de fazer isso, ele percebe que não sente nada por ela nem por nenhuma mulher e decide demiti-la. Elliot percebe que o diabo o enganou mais uma vez e usa o localizador de pessoas para encontrá-la durante uma aula no ensino médio. No local, o protagonista afirma estar exausto com tudo que lhe aconteceu e que vai deixar de focar em si mesmo, para que ele use seus desejos para ajudar a humanidade e assim Allison passe a respeitá-lo. Ele quer ser presidente dos Estados Unidos da América. O diabo concede, mas o transforma em Abraham Lincoln na noite de seu assassinato. Então, enquanto ele conhece Allison e vai ao teatro, ele tenta escapar de lá. Ele usa o localizador do diabo antes de ser morto. No dia seguinte, Elliot chega atrasado ao trabalho e é repreendido pelo chefe. Ao ligar seu computador, o diabo se comunica através do monitor, dizendo que só lhe resta um desejo disponível. Como o desejo do hambúrguer e do refrigerante é o primeiro da lista, Elliot começa a gritar para a tela enquanto seus colegas o olham como se ele estivesse louco. E diz ao diabo para cancelar o acordo que fez, pois está farto de suas armadilhas. Depois vai à igreja e fala com um padre para contar tudo o que viveu, mas acaba sendo preso pela polícia. E embora tentem convencer o oficial de que tudo o que diz é verdade, ninguém acredita nele e o levam para uma cela. Quem o leva preso é o próprio diabo, que lhe diz que não vale a pena lutar contra ela e que é melhor tê-la como amiga. Ele entra na cela e o prisioneiro que o acompanha diz que essa mulher é o diabo. E ele conta que não há como vender sua alma, porque ela pertence a Deus, então ele não deve se deixar confundir pelo diabo e aconselha a abrir sua mente. Então Elliot pergunta ao homem quem ele é e o prisioneiro simplesmente responde que é um amigo. As horas passam e ao sair da prisão, Elliot retorna ao Clube do Diabo, onde todos os presentes envelheceram. Mesmo assim, eles permanecem na festa. Então, o diabo o recebe e se disfarça de anjo para dizer que ele tem um limite de tempo para usar seu último desejo. Mas Elliot não quer usar, porque o que ele realmente deseja, ela não pode dar a ele. O diabo, furioso, insiste no cumprimento do acordo, revelando seu lado sombrio. O escritório se transforma no inferno, para forçá-lo a manter o contrato, pois está determinada a tomar posse de sua alma. A silhueta de uma mulher torna-se sombria por instantes e com um tridente tenta matá-lo. Mas dá a ele uma última oportunidade de usar o desejo ou o queimará no inferno.
E é aí que Elliot deseja que Allison viva muito feliz e cai no mais profundo. Segundos depois, o protagonista acorda nas escadas de um prédio onde o diabo confessa que não o levou ao inferno. Mas que tudo era sobre efeitos especiais de cinema. Ele também diz que seu último desejo cancelou o contrato. Uma das cláusulas diz que se cometer um ato desinteressado, o pacto é anulado. Assim, ele pode manter sua alma. Ele afirma que céu e inferno estão na Terra, e cabe a ele escolher em qual viver. Elliot confessa que ela foi sua melhor amiga e logo depois se vai. Dias depois, o protagonista fala com Allison, mas ela não se lembra dele. Ele a convida para sair, porém é rejeitado imediatamente. Elliot aceita a rejeição, pois ela está saindo com outra pessoa, lembrando-se de seu último desejo. Ao entrar no escritório, seus colegas começam a incomodá-lo. Ele se defende e consegue que todos o deixem em paz. Naquele dia, ele volta para casa e conhece a nova vizinha, que se parece exatamente com Allison, deixando-o surpreso. Ele se apresenta e a ajuda com a mudança. Depois, os dois têm um encontro romântico. Enquanto isso, no parque, o diabo joga xadrez com o prisioneiro que o ajudou. Isso foi Para o Inferno com o Diabo. Comentem quais filmes gostariam que eu resumisse, deem like, se inscrevam e ativem o sininho para não perderem os próximos vídeos.